Se tem um anime que gera muitas discussões dentro da comunidade otaku e deixa os espectadores bem divididos, é Sword Art Online. Antes de entrarmos no assunto, eu já aviso que estarei falando sobre o anime de Sword Art Online, então não farei menção a outros materiais da obra. Fato é que Sword Art Online é um anime extremamente popular, tanto que ele está no top 10 dos mais populares do My Anime List. Porém, as pessoas que assistem ou que assistiram esse anime são bem divididos em dois grupos. Os que acham que Sword Art Online é uma aberração e os que amam esse anime, tendo ele no seu top 5 favoritos. Uma coisa que eu já reparei em relação à discussão sobre esse anime é que poucos possuem argumentos profundos para defendê-lo ou para criticá-lo. Eu sempre fui do time dos que criticam esse anime, mas eu resolvi revê-lo desconsiderando minhas críticas para entender como esse anime funciona. Sendo bem sincero, eu não acho que minha opinião de que esse anime é horrível vai mudar, mas eu quero pelo menos tentar entender como é a sua estrutura e onde ele acertou e onde ele errou. Se tratando do começo, eu acho que até mesmo as pessoas que não gostam de Sword Art Online no todo conseguem deixar passar essa temporada, e isso me inclui no meio. Fato é que essa primeira temporada é sim aceitável e até tem momentos que chegam a ser bons, mas nesse vídeo eu vou dar destaque pro primeiro episódio. Não explique, por favor. Ok. Fica pior. Esse primeiro episódio é uma aula sobre primeiro episódio, sendo que muito provavelmente eu considero ele um dos melhores primeiros episódios de animes que eu já vi. Ele mostra tudo o que precisamos saber de maneira muito boa e eficiente, começando pelo protagonista, o Kirito, que mostra ele em seu quarto, onde apenas pelo cenário a gente já consegue concluir que tipo de pessoa ele é. Ao mesmo tempo, está passando uma notícia sobre um novo jogo que é algo revolucionário, o Sword Art Online, que tinha 10 mil cópias que esgotaram em questão de horas. Depois disso, é mostrado o jogo propriamente dito, onde ele é um MMORPG, mas somente com espadas, não possuindo o uso de magias. O começo do episódio passa uma vibe muito boa, de um mundo totalmente novo e que chega a ir além das altas expectativas que o público tinha, dando um ar bem otimista para a história. O Kirito também é bem apresentado, onde vemos claramente certos tipos de técnicas narrativas sendo usadas nele, começando pelo seu caráter. Nós descobrimos que ele já conhece o jogo, pois jogou a versão beta, e isso faz com que o jogador venha pedir ajuda para aprender a jogar, que é o Klein. E vemos o Kirito ajudando o Klein a aprender mais sobre o jogo. Os dois passam algumas horas com o Kirito ensinando o Klein como o jogo funciona. E então entra a segunda técnica narrativa, que é o protagonista sofrer uma injustiça. Não apenas uma injustiça, mas também é apresentado a trama principal desse arco, junto de algo que fará falta no restante do anime, a presença de consequências. O Kirito e o Klein estão conversando, onde o Kirito chega a afirmar que durante o beta ele ficou viciado no jogo, já que naquele mundo uma simples espada pode te levar longe, além de que ele sempre se sentiu mais completo ali do que no mundo normal. Essas informações também são importantes, já que descobrimos mais sobre o protagonista e também reflete no fato dele sofrer uma injustiça. Papo vai, papo vem, e então o Klein fala que ele tem que sair, já que ele marcou de se encontrar com seus amigos, e é aqui que as coisas começam a dar errado. E o anime constrói bem o mistério e o clima de tensão. O Klein percebe que não tem opção de deslogar, o que aparentemente é apenas um bug do jogo e que logo será consertado. Mas o clima vai ficando cada vez mais tenso, já que o Game Master, que ajuda os jogadores com dúvidas em relação ao jogo, não está respondendo, e o jogo não possui formas de saída de emergência, apenas o modo convencional. O Klein tenta tirar o capacete à força, mas o Kirito explica que o capacete capta todos os comandos do cérebro e passa para o jogo, impedindo que o seu corpo se mexa enquanto você joga. O Kirito cogita a ideia de alguém do lado de fora poder tirar o capacete, mas isso depende de alguns fatores, como por exemplo, ter mais alguém na casa, onde o Kirito tem a sua irmã, mas que só aparecerá mais tarde. O Klein, por outro lado, mora sozinho, o que torna essa situação mais difícil ainda. O anime já constrói totalmente o palco para indicar que aquilo não era um bug, mas sim que os personagens realmente ficaram presos ali e que isso é parte de algo muito maior e pior. Depois disso, todo mundo é teletransportado para a praça principal, onde todos os jogadores surgem no jogo. E então, o céu fica todo vermelho com vários sinais de alerta e do meio dos avisos surge um Game Master gigante e sem rosto. Ele se apresenta e descobrimos que ele é o Kayaba Akihiko, o criador do jogo, onde ele confirma as nossas suspeitas de que os jogadores realmente ficaram presos ali no jogo. Para piorar tudo, ele também explica que aquilo só vai acabar quando derrotarem todos os 100 chefes de cada andar, e que se morrer no jogo, morre na vida real. Ele explica que os capacetes possuem uma função que descarregam uma onda eletromagnética que frita o seu cérebro, e estão programados para ativarem caso o jogador morra. Essa função também é ativada caso a bateria do capacete acabe, ou então alguém de fora tire o capacete à força. O Kayaba então mostra que já ocorreram mortes tanto por terem morrido no jogo, quanto por alguém ter tirado o capacete da pessoa, sendo que os capacetes vinham com aviso de não retirar o aparelho de quem está usando. Ele também dá um espelho para todos os jogadores que a partir daquele momento passam a ter as suas verdadeiras aparências, e é dessa cena que nasce essa pérola aqui.
O Kayama então explica sua motivação, como todo vilão sempre tem que fazer, onde ele explica que ele criou a Aincrad e prendeu uma galera ali para se tornar Deus dentro daquele mundo. Motivo bem genérico por sinal e que ele não dá mais detalhes sobre, e guarda essa informação de que não há detalhes o suficiente, porque isso será importante para o futuro. Depois disso, ele vai embora sem dar mais explicações, deixando várias pessoas desesperadas e sem saberem o que fazer e sem acreditar na situação. É legal que em algumas cenas o anime foca em personagens que virão a fazer parte do grupo de protagonistas, mas isso é só um detalhe mesmo. O anime mostra que a situação é realmente séria a partir do momento que o Kirito fica preocupado, mesmo sendo alguém que jogou muito o beta. Ele então chama o Klein e já começa a planejar como vai obter recursos para poder ficar mais forte. Porém o Klein diz que não vai junto, já que o seu grupo de amigos também estava preso ali e ele não podia deixá-los para trás. O Kirito então pensa que seria muito arriscado um grupo grande, mas antes que ele pudesse falar algo, o Klein diz que vai ficar bem com seu grupo e que o Kirito podia continuar sozinho sem se preocupar. Depois disso, ele se despede do Klein e vai embora, mas antes ele olha mais uma vez para trás e o Klein já não está mais lá, indicando que podemos nunca mais vê-lo novamente e que agora o jogo não é mais uma questão de diversão, é algo sério e é para valer. O Kirito então sai da cidade e afirma que irá sobreviver àquele mundo, encerrando assim o primeiro episódio de Sword Art Online e dando início a um sonho que deu tudo errado. Como eu falei no início do vídeo, eu gosto do primeiro episódio de Sword Art Online e acho ele muito bem executado, onde vemos certos tipos de técnicas narrativas sendo bem aplicadas. O episódio apresenta bem o protagonista e parte da trama da história. Sim, apenas parte, mas isso eu vou explicar futuramente. Esse episódio apresenta a trama de maneira tão boa que ele prende você à obra e te instiga a querer descobrir como será o desenrolar dessa história e de como Kirito vai sobreviver àquele mundo. Uma coisa que é interessante ressaltar nesse episódio é a alta exposição de informações que ele possui. Geralmente esse é um fator negativo da maioria das obras, porque torna o decorrer da história cansativo, mas aqui é totalmente o contrário. O anime apresenta um universo e uma trama intrigantes e que levantam muitas perguntas, então ter várias respostas e explicações é totalmente plausível e justificável. Não só isso, mas isso tudo é usado na construção do episódio, não sendo apenas explicações jogadas para o espectador entender aquele universo parecido com o que Naruto faz, o que ajuda ainda mais a prender o espectador ao anime. Eu queria fazer um vídeo falando sobre a primeira parte, mas achei justo fazer um vídeo apenas para esse primeiro episódio porque ele é muito bom. Depois farei outros vídeos falando sobre o restante da primeira parte e das outras demais temporadas, analisando e tentando entender como que Sword Art Online foi o começo de um sonho que deu tudo errado.